Fique agora com o módulo informativo Resistência Rock Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio? Neste espaço, a Resistência Rock Web Radio vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock Web Radio. No ar, mais uma edição do módulo informativo Resistência Rock Web Radio. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Saúde. 6 estados e o Distrito Federal têm mais de 80% de ocupação de leitos UTI Covid. Outros 12 estados têm de 60% a 80% de ocupação de vagas para a doença. 6 estados mais o Distrito Federal estão em alerta crítico na ocupação de leitos de UTI para a Covid-19, com mais de 80% de lotação. Outros 12 estados estão em alerta intermediário, entre 60% e 80% de ocupação dos leitos. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior ocupação dos leitos de UTI Covid, com 98% de lotação. Os estados que também estão em alerta crítico são Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Todos eles com uma taxa de ocupação entre 80% e 83%. Ainda segundo a Fiocruz, na última semana, 12 unidades da federação apresentaram um aumento de pelo menos 5% na ocupação dos leitos. Novamente, o Distrito Federal foi o que apresentou a maior variação, saltando de 75% para 98% nesse quesito. A Fundação ressaltou que o quadro geral da pandemia está piorando em todo o país. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, a ocupação rápida dos leitos de UTI Covid em todo o país está relacionada à predominância da variante Ômicron. É uma variante muito mais transmissível, a possibilidade de transmissão dela é muito maior, do que as anteriores, e mesmo que ela seja uma variante que cause menos casos graves e menos letalidade, pelo número de pessoas infectadas, ela acaba levando a um número muito importante de pessoas que necessitam de hospitalização. O médico lembrou que a variante Gama, que surgiu em novembro de 2020, já causou um colapso no sistema de saúde, levando à morte de muitos pacientes que ficaram sem vaga de internação. Para Juarez Cunha, é preciso impedir a formação de listas de espera nos leitos de UTI Covid, para que a situação não se repita. O que significa uma lista de espera de UTI? São pessoas que já teriam critérios de estar na UTI, muitas vezes já teriam critérios de estar usando ventilação mecânica, intubação, e não tem leito, né? Tudo que pudermos fazer para evitar essa situação tem que ser feito, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que eu não tenho uma infraestrutura adequada e não tenho acesso adequado, teremos mortes que poderiam ter sido evitadas. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações afirma que o poder público precisa abrir novos leitos de UTI Covid ou reabrir os que foram fechados. Mas ele ressalta que a população também precisa fazer a sua parte para evitar um aumento nas mortes causadas pela variante Ômicron. Não é só a vacina, a gente tem que continuar o uso de máscara, evitar aglomerações, lavagem de mãos. Essas regras continuam e elas continuam salvando vidas. Com o aumento na ocupação de leitos de UTI Covid, estados como o Mato Grosso e o Rio de Janeiro já suspenderam as visitas a pacientes internados nos hospitais estaduais para minimizar o risco de novos contágios em ambiente hospitalar. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Você acabou de ouvir módulo informativo, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock Web Radio. Fique agora com o módulo informativo Resistência Rock Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio? Neste espaço, a Resistência Rock Web Radio vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock Web Radio.
No ar, mais uma edição do módulo informativo Resistência Rock, Web Radio. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. E agora o esporte. Brasil enfrenta Equador pelas eliminatórias da Copa do Catar. A seleção deve entrar em campo com Alisson, Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred e Felipe Coutinho, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A seleção brasileira enfrenta nesta quinta-feira às 6 horas da tarde, horário de Brasília, o Equador no estádio Casablanca. A partida é válida pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Sobre o confronto, o técnico Tite falou sobre jogar na altitude de Quito, que fica a 2.850 metros do nível do mar. A gente tem que encontrar estratégias de alguma forma para ter posse de bola, para estabelecer um ritmo que possa ser adequado ao nosso, sabendo das finalizações de média, de lance de bola parada, da velocidade que tem, de estar preparado em termos técnico-táticos nesse conjunto da obra. Em termos científicos, nós também temos um respaldo, né, e uma orientação, e a opção ela é mais técnico-tática do que propriamente científica. Em relação ao time que começa jogando, a tendência é que tenhamos duas novidades: Felipe Coutinho e Vinícius Júnior. A seleção deve entrar em campo com Alisson no gol, na direita Emerson Royal, dupla de zaga Éder Militão e Thiago Silva, na esquerda Alexandro. No meio-campo, Casemiro, Fred e Felipe Coutinho. No ataque, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. O Brasil já está classificado para a Copa do Catar. Em 13 rodadas, permanece invicto nas eliminatórias com 35 pontos. Enquanto isso, o Equador precisa pontuar para se manter na zona de classificação. No momento, é o terceiro colocado com 23 pontos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Você acabou de ouvir Módulo Informativo. De volta a qualquer momento na programação Resistência Rock, Web Radio. Fique agora com o módulo informativo Resistência Rock, Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio? Neste espaço, a Resistência Rock, Web Radio, vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock, Web Radio. No ar, mais uma edição do módulo informativo Resistência Rock, Web Radio. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Saúde. Pfizer inicia testes de comprimido contra a Covid-19 no Brasil. O Paxlovid é o primeiro antiviral para tratar a doença. De acordo com as pesquisas apresentadas pela empresa, o remédio tem quase 89% de eficácia para evitar a hospitalização e mortes. A farmacêutica Pfizer começou a testar no Brasil um comprimido contra a forma grave da Covid-19. É o Paxlovid, primeiro antiviral para tratar a doença. De acordo com as pesquisas apresentadas pela empresa, o remédio tem quase 90% de eficácia para evitar a hospitalização e a morte dos pacientes. Agora, os brasileiros que quiserem ser voluntários para testar esse medicamento já podem procurar os 29 centros de pesquisa em 11 estados e no Distrito Federal. A médica Suzara Souto Lopes é a investigadora principal desse estudo no DF. Ela conta quem pode ser voluntário. Menos de 3 dias de sintomas. Se já tiver o teste positivo, melhor ainda, porque isso aí a gente já começa imediatamente o remédio. Se não tiver, a gente vai fazer e espera o resultado. São pessoas, tá, de 18 anos para cima, tem que ser adultos, a gente não faz esse remédio ainda para crianças, que, se tiverem a doença, elas não têm que estar grave ao ponto de ir para o hospital. São pessoas que são tratadas com comprimido e em casa. Pode estar vacinada, essa pessoa pode estar vacinada. A gente consegue fazer o remédio para quem não está vacinado e para quem está vacinado. Só que tem que estar completamente vacinado. Tem que ter 2 doses das vacinas. Suzara Lopes incentiva todas as pessoas que tenham esse perfil a participar do estudo. Essa medicação a gente tem informações já oficiais de que ela é eficaz e está disponível e de graça, né, para as pessoas com acompanhamento médico de graça. Essa é a única medicação que a gente tem já informação que ela tem eficácia contra o vírus. Os centros de pesquisa do remédio contra a Covid-19 funcionam no Distrito Federal e nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. O médico Carlos Brites coordena a pesquisa com o antiviral no Hospital da Universidade Federal da Bahia. Ele explica como o remédio deve ser usado. O tratamento completo vai durar 10 dias, na verdade são 5 dias, mas como você vai usar placebo num determinado período, vai usar 10 dias no total. Então seriam 2 comprimidos por dia durante 10 dias e depois disso ele vai ser acompanhado. E a gente vai ver se algum desses participantes vai desenvolver a infecção. Carlos Brites também destaca o que os pesquisadores esperam desse medicamento contra a Covid-19. Esse estudo está sendo realizado em dezenas de centros no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A previsão é de que se incluam em torno de 2.600 participantes e com isso você vai ter a possibilidade de avaliar qual é a taxa de proteção conferida pelo medicamento. Pessoas infectadas, tratadas com esse medicamento, tiveram 90% de redução do risco de evoluir para a forma grave. Então, mostra que é um medicamento extremamente eficaz nesse sentido e nós achamos que ele pode se mostrar eficaz também prevenindo a infecção em alguém que foi exposto e tem alto risco de desenvolver doença. Em dezembro do ano passado, a FDA dos Estados Unidos foi a primeira agência de vigilância sanitária a autorizar o uso emergencial do Paxlovid. A Pfizer informou que pretende apresentar em breve um pedido semelhante à Anvisa. O remédio ataca a proteína S, que fica na superfície do coronavírus e pode ser usado em qualquer adulto com Covid-19. Já os menores de idade só devem tomar se fizerem parte do grupo de alto risco, tiverem 12 anos ou mais e pesarem pelo menos 40 quilos. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Você acabou de ouvir Módulo Informativo, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock, Web Radio. Fique agora com o Módulo Informativo Resistência Rock, Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio? Neste espaço, a Resistência Rock, Web Radio, vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock, Web Radio. No ar, mais uma edição do Módulo Informativo Resistência Rock, Web Radio. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Política. Voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos chega ao Brasil. Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que 90 crianças que desembarcaram do voo humanitário estavam acompanhadas por pelo menos um responsável com vínculo biológico e que nenhuma precisou ir para abrigos. Um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos, entre eles 90 crianças, desembarcou nesta quarta-feira à tarde no Aeroporto Internacional de Cofins, em Belo Horizonte. Este é o segundo voo de deportados provenientes dos Estados Unidos somente este ano. Em nota, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que todas as 90 crianças que desembarcaram do voo humanitário estavam acompanhadas por pelo menos um responsável com vínculo biológico e que nenhuma criança precisou ser encaminhada para abrigos. Mas, segundo o tribunal, foram encontrados irregularidades em 5 documentos apresentados, entre eles a declaração de união estável, certidão de casamento e declarações de paternidade. Os casos serão enviados para as comarcas onde os crimes foram cometidos. A deportação está autorizada no Brasil desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro emitiu um parecer permitindo a medida apenas com um atestado de nacionalidade. Em maio do ano passado, 106 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. Foi o primeiro voo de deportação de brasileiros durante o governo de Joe Biden. Biden deu prosseguimento à política de deportação de imigrantes ilegais no país norte-americano. O endurecimento da legislação contra imigrantes ocorreu durante o governo do ex-presidente Donald Trump. Da Rádio Nacional em Brasília,
Cariane Costa. Você acabou de ouvir Módulo Informativo, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock Web Radio. Fique agora com o Módulo Informativo Resistência Rock Web Radio. Notícias atualizadas. Oferecimento. Que tal o seu negócio neste espaço? A Resistência Rock Web Radio vem crescendo em número de acessos. Audiência subindo e você não vai querer ficar de fora, né? Ligue 35 99711 0956 e confira nossos planos. Venda mais? Anuncie seu produto ou seu negócio na Resistência Rock Web Radio. No ar, mais uma edição do Módulo Informativo Resistência Rock Web Radio. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Mais esportes. Bia Haddad Maia se classifica para a final do Australian Open. A brasileira e a cazaque Ana Danilina venceram as japonesas Shuko Aoyama e Ana Shibahara por 2-1 em 2 horas e 21 minutos. Bia Haddad Maia continua fazendo história nas duplas ao se classificar para a final do Australian Open, tornando-se a primeira brasileira finalista da competição na era aberta. A brasileira e a cazaque Ana Danilina venceram as japonesas Shuko Aoyama e Ana Shibahara por 2-1 em 2 horas e 21 minutos. Bia e Danilina foram campeãs da WTA 500 de Sydney e alcançaram o 5º triunfo em Melbourne. Estão definidos os nomes dos 12 atletas, 6 no feminino e 6 no masculino, que defenderão o Brasil no Campeonato das Américas de Goalball, marcado para fevereiro em São Paulo. Os paratletas estão reunidos no Centro de Treinamento Paralímpico, palco da competição, para treinamento. O torneio, que não aconteceu em 2021 devido à pandemia, chega à sua 4ª edição. O evento contará com 12 seleções no feminino e 13 no masculino. O Brasil perdeu nesta quarta-feira nos play-offs das quartas de final do Pan-Americano de Hóquei na Grama masculino, que está sendo disputado em Santiago, no Chile, e não tem mais chances de medalha na competição. A derrota foi para os canadenses. O Brasil vai disputar o 5º lugar com o México, que perdeu para o Chile. O jogo será nesta sexta-feira. Estão abertas as inscrições para a Academia de Líderes Voluntários da Federação Internacional do Esporte Universitário, uma iniciativa de liderança global para estudantes universitários apaixonados por esporte. O programa surgiu em 2017 junto à Universiade de Kazan, na Rússia, e reuniu 110 líderes voluntários de 90 países. O projeto proporciona aos participantes um cronograma de palestras, mesas redondas, treinamentos e oportunidades de networking. O objetivo da academia é criar uma comunidade de voluntários em todo o mundo que possa compartilhar as melhores práticas em projetos voluntários em todos os tipos de eventos esportivos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Você acabou de ouvir Módulo Informativo, de volta a qualquer momento na programação Resistência Rock Web Radio.